Olá, pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, nós vamos hoje iniciar as videoaulas, né, da apostila 2, tá? Então, hoje a gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos, tá? O que é um ciclo? A imagem aqui, a setinha amarela, já tá dando a dica pra gente, né? Quando começa um, termina o outro. Então, é um processo cíclico na natureza. Então, ciclo bio, vida, geo, terra, químicos. Então, é o ciclo dos elementos químicos passando pelos organismos vivos e pelo meio ambiente. Nós vamos falar de quatro principais uma substância, né, que é a água, e outros elementos químicos, nitrogênio, oxigênio e carbono. Nessa aula de hoje, a gente vai falar do carbono e da água, tá? Então, nos ciclos biogeoquímicos, os elementos passam do meio físico para os seres vivos e retornam para o meio físico. Importância. Com a morte de organismos ou a perda de partes do corpo, a matéria orgânica é degradada por ação de compositores. Os átomos, então, retornam ao ambiente, onde poderão ser incorporados por outros seres vivos. Se não houvesse esse reaproveitamento, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a constituição de novos seres vivos poderiam tornar-se indisponíveis para a continuidade da vida, né? Então, Lavoisier já tinha falado isso de forma poética lá atrás pra gente, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o ser humano, ele acelera o movimento de muitos materiais e interfere nos ciclos biogeoquímicos, provocando carência de alguns nutrientes, de alguns elementos ou o excesso, tá? E hoje a gente vai falar bem sobre essa interferência do ser humano. Então, nós estamos vivendo em um período de extensa seca, né? Já era época de estar chovendo bastante, né? E as temperaturas estariam um pouco mais amenas, né? Então, a gente nunca teve na nossa história temperaturas tão elevadas. E isso, com certeza, é consequência da ação humana sobre esses ciclos, tá? Então, vamos falar sobre o ciclo da água, esse elemento essencial à vida. Nós não concebemos vida sem água, a gente não entende formas de vida com a ausência de água. Tá? Então, a água, nosso planeta deveria se chamar planeta água, né? Porque ele tem muito mais água do que terra. E a água apresenta-se nesses três estados físicos. Sólido, que estão nas calotas polares, né? Nas geleiras, representa 2,15% de água no nosso planeta. O estado líquido, nós temos os oceanos com 97,21%, as águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos, 0,626%, e as águas superficiais, que são os rios e lagos, né, 0,009%. E na forma gasosa, né, no vapor atmosférico, que é 0,005, que é esse aí que a gente está escutando falar todo dia, né, que é a umidade relativa do ar. Então, essa umidade vem da água no estado gasoso. Então, observando aqui essas porcentagens, a gente percebe que a maior parte, 97,1%, é de água que está nos oceanos, não é água potável, é salgado pra caramba, não dá para consumir. Então, a gente tem muito pouco água potável no mundo e a gente ainda desperdiça, ainda polui, então, por isso que falta. Simples assim. Então, os reservatórios, né, a gente já falou, os organismos vivos, sim, nós somos formados por 70% de água, então nós somos um reservatório de água. O ciclo hidrológico, ele é essencial para o ambiente. A água está associada aos processos metabólicos de todos os seres vivos. O ciclo transporta e faz circular água de uma região para outra. É um importante agente modelador da crosta terrestre devido à erosão e ao transporte de sedimentos.
condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra, porque os vegetais precisam de água. Nós temos o ciclo curto e o ciclo complexo, tá? Então, no curto é muito simples, é evaporação. A água dos oceanos, lagos, rios, geleiras e a água do solo. Ela forma vapor d'água na atmosfera. Esse vapor vai se condensar nas camadas mais altas da atmosfera, formando nuvens. Quando eu tenho uma grande quantidade de nuvens, ocorre a precipitação. Retorno à superfície terrestre na forma de chuvas, neve ou granizo. Não ocorre a participação propriamente dita dos seres vivos, tá? Então, aqui a gente está falando do ciclo curto. Evapora, forma nuvens, condensa e chove, retorna à superfície. Simples assim. No ciclo longo, eu já tenho a participação dos seres vivos, as plantas, né? Como que elas vão participar do ciclo longo da água? Elas absorvem a água do solo e esta é utilizada nos seus processos biológicos. A água é matéria-prima da fotossíntese dos vegetais. Então, na fotossíntese, os vegetais pegam água, CO2 do ar atmosférico, luz solar e produzem sua matéria orgânica. As plantas perdem água por meio dos estômatos, que estão lá na superfície da folha, e esse processo é chamado evotranspiração e também libera água por meio da respiração, porque os vegetais também respiram, tá? Então, as plantas absorvem água do solo e eliminam através das folhas no processo de transpiração. A transpiração, a evotranspiração vegetal, ela é importante para fazer o resfriamento da planta e manutenção da umidade relativa do ar. Então, a nossa umidade relativa do ar anda muito baixa, por quê? Porque a gente tirou muito da cobertura vegetal do solo. Tira a cobertura vegetal para plantar e ainda põe fogo no que sobra. Então, é lógico que a umidade relativa do ar vai ficar baixa, né? E aí a gente tem que arcar com a consequência, né? E isso influencia no regime de chuvas. Quanto mais cobertura vegetal eu tenho, mais esses vegetais estão transpirando, eu tenho a formação de nuvens, eu tenho precipitação e chuvas. Se eu retiro a cobertura vegetal, eu influencio no regime de chuvas, né? O padrão, né, para o nosso bioma, que é o cerrado, é que as chuvas se intensifiquem na primavera, que começa em 21 de setembro, né? Então, geralmente na quinzena de setembro já começam as chuvas. Até hoje nós tivemos uma chuvinha, né? E nós já estamos aí no dia 9 de outubro. Então, é preocupante, tá? As plantas estão sempre perdendo água para a atmosfera, principalmente durante o dia, quando os estômatos estão abertos. Amazônia, a evotranspiração vegetal é a principal fonte de vapor de água atmosférico no nosso planeta, tá? Então, essa floresta, que não é só do Brasil, tá? Ela tá em outros 3 países da América do Sul, ela é extremamente importante para manter essa umidade relativa do ar. E essa umidade é espalhada aí pelos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. A respiração vegetal degrada moléculas orgânicas que as próprias plantas fabricam, então elas produzem a glicose durante a fotossíntese e degradam essa glicose para obter energia, liberando o quê? Água e gás carbônico na atmosfera. No ciclo longo, eu tenho a participação dos animais, eles obtêm água bebendo ou ingerindo nos alimentos, também utilizam a água nos seus processos biológicos e perdem água no ambiente através da urina, fezes, transpiração e respiração. E os organismos decompositores. Parte da água que plantas e animais absorvem é usada na síntese de substâncias orgânicas. Os átomos ficam incorporados aos tecidos animais e vegetais até que a morte desses, quando são devolvidos ao ambiente pela ação dos decompositores, tá? Então, aqui, ó, um exemplinho bem simples do ciclo da água, né? Então, aqui eu tenho animais e eu tenho toda a cobertura vegetal fazendo transpiração e respiração, devolvendo água na forma de vapor para a atmosfera.
Eu tenho aí a evaporação, né, no mar e nos lagos, devolvendo isso para a atmosfera. Eu tenho, então, a condensação, a formação das nuvens, e depois a condensação, a chuva, o retorno dessa água, né, que vai, então, ser absorvida pela terra, vai infiltrar, vai formar os lençóis freáticos, vai ser levado para os mares e tudo. Então, fechando o ciclo da água. Então, como que o homem vai interferir? Retirando essa cobertura vegetal. E aí a consequência é o que nós estamos passando agora, né? Temperaturas extremamente elevadas e regime de chuvas totalmente alterado, tá? Então, é uma responsabilidade de todos nós cuidarmos do meio ambiente, gente. Não tem para onde a gente ir, não. Tem outro planeta que tem condições de proliferar a vida da forma que a gente conhece. E se tivesse, vocês acham que nós, pobres, teríamos condições de ir? Claro que não, seria uma viagem extremamente cara. Então, nós temos que cuidar do nosso planeta. E é cada um fazendo a sua parte, gente. Como que você pode cuidar? Não pôr fogo no lixo lá do seu quintal, que eu sei que muitos de vocês fazem, ou muitos pais de vocês ou avós fazem. Varra o quintal, tem aquele monte de folha, junta lá, vou pôr fogo para acabar. Põe fogo. Você está o quê? Diminuindo a umidade relativa do ar. Você está aumentando as queimadas, né? Ah, eu não quero saber de terra no meu quintal. Vou cimentar tudo. Diminui a cobertura vegetal. Então, é cada um fazendo a sua parte, tá bom? Então, o desmatamento provoca alterações no ciclo da água por reduzir a cobertura vegetal e reduzir os níveis de evotranspiração e, consequentemente, reduz os índices pluviométricos, os índices de chuva. As folhas refletem cerca de 10% da radiação solar. A redução da cobertura vegetal diminui essa reflexão, o que ocasiona maior aquecimento do solo. Isso acelera ainda mais o processo de evaporação e ressecamento do solo, aumentando assim o risco de um processo de desertificação ambiental. Um solo sem água, um solo ressecado, ele não serve para plantio, tá? Deixa o solo nu, então quando você retira a cobertura vegetal, você deixa o solo nu, favorecendo a erosão e o assoreamento, tá? De lagos, rios e lagoas. Então, quando o solo está sem cobertura vegetal, quando vem a chuva lava esse solo e leva esse sedimento aí para o leito de rios e lagos. E vai entupindo, vai assoreando, e aí a gente chega numa época que os rios ficam secos, porque tem muita matéria ali depositada. A erosão deixa o solo impróprio para a agricultura e atividades pastoris. E o assoreamento dos rios pode provocar enchentes catastróficas, né? Então, você jogou muito sedimento ali no leito do rio, o rio foi assoreando, então ele fica raso. Qualquer chuvinha, ele transborda e a água invade as nossas casas. O assoreamento é o entupimento do corpo d'água, ou seja, fenômeno causado pela deposição de sedimentos minerais, como areia e argila, ou matérias orgânicas. Com isso, diminui a profundidade do curso d'água e diminui a força da correnteza. A gente verifica isso aqui em Anápolis. Você passa ali naquela rua Amazílio Lino, você olha lá hoje o córrego das Andas, dá aquele fiozinho de água. Você, nossa, né? Que coisa estranha. Deixa cair a primeira chuva, aquilo ali enche, entope e invade ali todas as casas. Toda vez que chove aqui em Anápolis, a gente já escuta isso nos noticiários. E isso não acontecia com frequência. Então, é consequência da ação humana. Nós temos que rever as nossas posições, cobrar políticas públicas dos nossos governantes no sentido de cuidados com o meio ambiente. Está vindo aí a época da eleição, é hora da gente refletir e olhar aí quais são os candidatos que realmente têm propostas de cuidado com o meio ambiente. Poluição. A poluição, ela mata a água, mata a vida, né? Destrói o fitoplâncton. O fitoplâncton são aquelas células, aquelas algas, né, microscópicas.
algas, né, microscópicas que vivem ali na superfície dos mares, né, e elas são as grandes responsáveis pela renovação do oxigênio atmosférico, além de constituir a base da cadeia alimentar. Quando eu jogo, então, muito esgoto no mar, derrama petróleo no mar, eu acabo matando esse fitoplâncton. E isso vai provocar o quê? Uma diminuição na formação de nuvens e vai destruir a base da cadeia alimentar marinha. Ciclo do carbono. Esse elemento químico extremamente importante. Vocês estão estudando química orgânica agora, né? Terceiro ano. Então, passagem dos átomos de carbono, componentes do gás carbônico, do CO2 ou dióxido de carbono, para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos. O carbono existente na atmosfera como CO2, ele entra na composição de moléculas orgânicas dos seres vivos a partir da fotossíntese. Então, na fotossíntese, os vegetais absorvem esse CO2 do ar atmosférico. Então, as plantas utilizam CO2 e água do ambiente na presença de luz solar para sintetizar compostos orgânicos como a glicose. Ó, a fórmula molecular da glicose aqui, ó, C6H12O6. Essa aqui é a reação simplificada da fotossíntese. 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Na presença de luz solar e da clorofila, que é o pigmento verde dos vegetais, vai ocorrer síntese de glicose e de oxigênio. Então, está ocorrendo o quê? A fixação do carbono, tá? Da sua forma orgânica, CO2, para uma molécula orgânica aqui, como o C6H12O6, tá? Parte desse carbono retirado do ar vai constituir a biomassa dos seres vivos, tá? Que poderá ser transferida para um herbívoro e para um carnívoro. Dessa forma, o carbono fixado pela fotossíntese vai passando de um nível trófico para o outro da cadeia alimentar. Por isso, nós já estudamos as cadeias alimentares. Como que o carbono retorna ao meio abiótico? Na forma de CO2, através da respiração dos seres vivos, da fermentação, que é um processo análogo à respiração, só que na ausência do oxigênio, e através também da decomposição feita pelos micro-organismos e da combustão, da queima. Então, aqui nós temos a respiração, que é a reação inversa à fotossíntese. Então, na respiração, os organismos pegam glicose, reagem com oxigênio, produz CO2, água e energia, tá? E os combustíveis fósseis? O que são os combustíveis fósseis? Petróleo, tá? Restos de cadáveres de grandes quantidades de organismos em certas condições no passado que não sofreram decomposição. Em geral, por terem sido rapidamente depositados em bacias de sedimentos com carência de oxigênio, fundo de mar, pântanos e cavernas. Nesses ambientes, os decompositores não puderam transformar o carbono em CO2, ocorrendo então um processo de fossilização que levou à formação de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses combustíveis ficam armazenados, né, então, nessas reservas, e quando eles são queimados, eles liberam grande quantidade de CO2 à atmosfera, tá? Então, nós temos muito CO2 armazenado na forma desses combustíveis fósseis, tá? Então, esses combustíveis, em taxas cada vez mais crescentes nos últimos 150 anos, né? Então, esses combustíveis estão sendo queimados, né? E cada ano mais e mais para produzir energia, para fazer os nossos carros andarem. Consequência, eu aumentei a concentração de CO2 na atmosfera. Então, o CO2 resultante dessa combustão passou a ser liberado na atmosfera em taxa muito superior à captação pela fotossíntese. Assim, ocorreu um aumento da concentração desse CO2 na atmosfera, intensificando o efeito estufa, intensificando o aquecimento global. Tá? Então, aqui a figurinha mostrando o ciclo do carbono, tá? Então, aqui, ó, as plantinhas fazendo fotossíntese, elas pegam o CO2 atmosférico para elas, beleza.
Aí observe o tanto, aí esse CO2 ele é passado dos vegetais para os herbívoros, dos herbívoros para os carnívoros, beleza? Quando esse pessoal morre, os decompositores transformam isso e devolvem esse CO2 para a atmosfera, que ó, tá devolvendo. Então, vocês observam que eu tenho muito mais seta devolvendo CO2 para a atmosfera do que absorvendo. Então, essa balança, ela não fica em equilíbrio, ela vai ficar, né, em desequilíbrio. Eu lanço muito mais CO2 para a atmosfera do que a natureza é capaz de absorver. Então, aqui, ó, as fábricas, olha aqui o petróleo, né? As chaminés das fábricas, as queimadas que estão acontecendo, né? A rodo. Então, tudo isso devolve muito CO2 para a atmosfera. Esse CO2 aqui do petróleo, ele ficou, né, armazenado ali durante muitos anos, mas quando, né, a Revolução Industrial começou, quando teve a produção dos veículos automotores, então a gente começou a lançar muito CO2 aí para a atmosfera. E isso intensificou o efeito estufa, tá? Então, o ciclo do carbono e o ambiente. O que o desmatamento tem a ver com o ciclo do carbono? Aumenta o CO2 emitido em função da emissão no momento da queima. Redução da taxa de fotossíntese. Se eu reduzo a taxa de fotossíntese, que é o único processo que retira CO2 da atmosfera, então eu vou provocar um desequilíbrio maior ainda. Queimadas das florestas, então com isso eu devolvo mais CO2. E aí eu tenho um desequilíbrio no chamado efeito estufa. O efeito estufa, gente, ele não é maléfico. Eu vou explicar para vocês o que é o efeito estufa. Ele é um efeito benéfico para o nosso planeta, natural e que tem que acontecer. Porque o efeito estufa, ele é responsável por manter uma temperatura média compatível com a vida no nosso planeta. Se não fosse esse efeito estufa, a superfície, a crosta terrestre se congelaria. Então, o problema é a intensificação do efeito estufa, devido à utilização excessiva de combustíveis fósseis, falta de investimentos para a geração de energia alternativa. Enquanto a gente não queimar a última gota de petróleo no mundo, né, não vamos investir nos carros elétricos, que poluem bem menos, que já existe tecnologia para isso, mas vamos queimar o petróleo porque dá dinheiro, né? O desmatamento, né, a retirada dessa cobertura vegetal e a poluição ambiental. E quais são as consequências dessa intensificação do efeito estufa? Mudanças climáticas, nós estamos vivendo isso na pele, um calor intenso como nunca existiu, temperaturas elevadíssimas acima dos 40 graus, aquecimento global, com derretimento das calotas polares, mudança nos níveis dos oceanos, e isso vai provocar uma catástrofe ambiental que todos nós vamos pagar por ela, tá? Então, vamos explicar aqui o que é o efeito estufa, tá? Então, aqui nós temos o desenho do nosso planeta e aqui eu tenho a atmosfera, tá? Essa camadinha aqui de ar. Eu tenho chamados gases estufa. Entre eles, eu tenho CO2, eu tenho vapor d'água. O que esse gás estufa faz? Eu tenho aqui o nosso amigo Sol, né? Como dizia minha avó. Então, o Sol emite a radiação ao chegar à superfície, ela é irradiada na forma de calor, ela retorna para a atmosfera na forma de calor. E esses gases estufa não deixam esse calor se dissipar, eles mantêm esse calor aprisionado na superfície do planeta, fazendo com que eu tenha uma temperatura agradável. Funciona como um carro. Você pega o carro, deixa ele no sol com os vidros fechados. Quando você abre, a temperatura lá dentro não está elevadíssima. Então, o interior do carro é o nosso planeta. A radiação atravessa o vidro. Quando ela atravessa o vidro e incide no painel, nos bancos do carro, ela é transformada em calor. E aí ela sai. Só porque ela não vai sair porque os vidros estão fechados e o vidro impede essa saída. Esse vidro é o CO2 no nosso planeta, ele não deixa esse calor se dissipar. Quanto mais CO2 eu tenho, mais eu retenho calor. Quanto mais
o vidro for escuro do carro, vamos fazer essa comparação, mais eu retenho calor. Então, mais a temperatura ali vai aumentando. Então, é uma comparação. Isso é importante para o nosso planeta? Demais. Se não existisse o efeito estufa, a superfície ia se congelar. O efeito estufa, ele mantém uma média da temperatura no nosso planeta em torno de 15 graus, compatível com a vida, tá? A média, eu vou pegar as temperaturas mais baixas lá no polo e as mais altas, que são as da linha do Equador, somos nós aqui, e vou somar e dividir por 2. Aí eu tenho uma média de temperatura, que é compatível com a vida. O problema é a intensificação desse efeito estufa. Quanto mais eu tenho esses gases na atmosfera, mais eu aprisiono o calor, mais a temperatura se eleva. Então, desde que as primeiras medições de temperatura começaram a ser feitas, né, quando nós desenvolvemos aí os termômetros e o conhecimento científico viu a importância disso, e a gente entendeu o que é esse efeito estufa, nós verificamos que a temperatura média do planeta Terra já subiu 1,5 grau nos últimos 150 anos. 1,5 grau só é muito pouco. Pensa você se a sua temperatura hoje estivesse 1,5 grau acima do que está. Qual seria o seu estado? Febril. E o indivíduo com febre é um sinal de alerta, ele está doente, né? Vai vir uma doença por aí. Então, a mesma coisa acontece com o nosso planeta. Ele está febril, ele está, né, numa situação de agonia. E essa intensificação do efeito estufa, ela vai modificar já está modificando todo o clima do nosso planeta. E aí, nós vamos conseguir nos adaptar a todas essas mudanças climáticas? Ou nós seremos extintos? Né? Darwin estava certo, afinal de contas, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do efeito estufa e que vocês entendam a importância de cada um fazer a sua parte no cuidado com o meio ambiente. Então, não põe fogo no lixo, não, tá? Se você vê seu vizinho fazendo isso, denuncia. Não pode, tá? Estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Já tem atividade lá no Google Sala de Aula referente aos ciclos biogeoquímicos. Um abração!